Olá, irmãos, que a paz esteja com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, ajudando a espalhar estas palavras para mais pessoas. Quem não for inscrito em nosso canal e quiser ficar antenado em nosso conteúdo, se inscreva e também ative o sininho para ser avisado sobre os nossos novos vídeos. Neste vídeo, que é a segunda parte do seminário Viver em Paz, o palestrante Divaldo Franco falará sobre o medo da morte e o que esse medo causa em nós. Falará sobre as consequências de alguns traumas. Falará também sobre não ficarmos presos ao passado e aproveitarmos bem o presente momento. Muita paz e muita luz. Um grande abraço a todos vocês. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, em uma bela página, tem a oportunidade de fazer uma abordagem de muita atualidade. O capítulo é intitulado Medo. Vivemos um momento de transtornos comportamentais, de angústias, e o medo está embutido em nossa conduta em razão do nosso ancestral proceder. Como o instinto de predominância é o de conservação da vida, é claro que a referência a respeito da morte sempre nos leva ao receio do desconhecido. E Joana de Ângeles examina a questão do medo, mostrando essa ancestralidade. Nos dias atuais, vivemos o período do medo. O medo de perder o emprego, de ser assaltado, de um estupro, de uma tragédia com ser querido, o medo da doença, o medo da morte e o medo de amar. É tão curiosa essa conduta do medo que muitos de nós entramos em conflito quando nos deparamos com a necessidade da expressão afetiva, sempre acreditando que ao amarmos não seremos amados, pelo menos de maneira adequada, no mesmo nível, que corresponda ao nosso grau de entrega e de entendimento. Então ela estabelece que o medo central da vida é o medo da morte, do qual derivam-se várias expressões fóbicas. O medo da morte antes, porque ela significava a destruição, o aniquilamento da vida. E como é natural e inevitável, mesmo as vidas amargas conservam alguma expectativa de mudança, de melhores dias, porque também se encontra de maneira arcaica em nosso pensamento a certeza do bem, que é derivado de Deus. Como nós somos de essência divina, é claro que existem em nós as expressões da felicidade, do bem, do progresso. E é tão fascinante a conquista contemporânea das neurociências que as mais modernas investigações do cérebro atestam que existem áreas cerebrais que correspondem à felicidade como à infelicidade. Portanto, está esculpido em nosso cérebro o programa de felicidade. E os estudiosos conseguiram detectar qual a substância que proporciona a felicidade. Se a depressão é resultado da falta de duas substâncias que são parte do bom funcionamento das neurocomunicações, a serotonina e a noradrenalina, a presença delas proporciona o bem-estar. Qual seria
a molécula orgânica que proporciona felicidade. Bem recentemente, os neurocientistas constataram que a substância da felicidade é a serotonina. As pessoas cujos cérebros produzem expressivas cotas de serotonina têm, mesmo que o não queiram, uma tendência à felicidade. São pessoas interiormente alegres, joviais, portadoras de sentimentos equilibrados, graças a essa substância produzida pelo cérebro. Então é a divindade em nós moldando o equipamento orgânico para a nossa destinação final. Mas quando se trata de espírito endividado, que assume responsabilidades negativas, o seu perispírito cerceia na célula neuronial a produção da serotonina. E essa expressão de cerceamento pode ter fatores fisiológicos, fatores psicológicos. Uma contrariedade, um choque, uma perda. E isso produz um distúrbio do neurônio que, a partir de então, não produz a mesma substância. Vem a depressão. Vem a síndrome do pânico, vem a ansiedade, vem o estresse. Portanto, um fenômeno psicológico produzindo um distúrbio na área da conduta afetiva. Também uma doença infecto-contagiosa ou a hereditariedade. Nascemos no grupo de que temos necessidade para evoluir. Não nascemos ou renascemos na família que gostaríamos, senão naquela que nos vai dar os equipamentos orgânicos para que se realizem as trajetórias da nossa evolução. Dessa forma, a hereditariedade exerce um papel fundamental na nossa conduta afetiva, respondendo a 30% no quadro da depressão. Isto é, se um dos meus pais é depressivo, eu tenho 30% de probabilidade de ser depressivo também. Se ambos os genitores são depressivos, essa incidência ascende a 70%. É quase uma fatalidade biológica, que se vai consumar, porque sendo eu de constituição receptivo ao transtorno, qualquer choque produz a carência da serotonina e da noradrenalina, formando o distúrbio depressivo, que é de natureza kármica, de outra existência ou desta, porque não estamos aqui para lapidar arestas antigas exclusivamente, mas para reeducarmos-nos. Seja qual for o processo de desajuste, teremos que reorganizar. Daí, nós vamos encontrar um fenômeno psicológico atuando com as consequências psicológicas. Um fenômeno fisiológico, os genes, a hereditariedade. Determinadas doenças infecto-contagiosas, a AIDS, a sífilis, as doenças sexualmente transmissíveis, a tuberculose, o mal de Hansen, fenômenos fisiológicos, produzindo a carência dessa substância e levando-nos à perda da paz. Porque no estado de ansiedade, de estresse, de depressão, nós perdemos a vida de paz. Daí é necessário que estejamos muito vigilantes para quando nos ocorram choques emocionais, como diria a linguagem jovem, darmos a volta por cima e irmos adiante. Faz muitos anos eu li uma frase de um poeta inglês, Stevenson, que me impressionou e me tem sido um bom guia durante a existência. Ele diz o seguinte: quando uma porta se nos fecha,
nós ficamos tão magoados com a porta que fechou, que não vemos 99 portas abertas atrás. Por exemplo, a pessoa tem um namorado, um parceiro, ou ao contrário, uma parceira, uma namorada. E por esta ou aquela razão, o outro satura-se e fecha a sua afetividade e vai embora. Nós ficamos tão amargurados que só serve aquele no mundo que tem 3 bilhões de homens. 3 bilhões e 100 milhões de mulheres, que tem mais um pouquinho. Mas só serve aquele capricho do ego maltratado. Às vezes a gente nem ama, mas foi humilhado, foi desprezado. Tem que querer aquele para um dia largá-lo ou abandoná-la. A vingança. E isso constitui um grave problema em vários setores. No desemprego, no relacionamento, nos chamados insucessos da vida profissional. Nós ficamos tão presos àquilo que não vemos 99 chances. Num seminário que eu fiz em Salvador, no dia 1º de maio, veio uma pergunta mais ou menos nesse gênero, e eu disse, meu Deus, se um namorado abandonar você, aí me veio uma imagem muito bonita, filosófica, literária, profunda. Eu disse, vá a um jogo Bavi. Imaginei a imagem. E torça, mesmo que você não entenda de futebol, Bavi significa Bahia Vitória. É como se fosse aqui Santos e outro qualquer, que eu não sei direito quais são os times. Então vai e torça. Se você não tiver entender nada de futebol, grite para os dois lados. Você vai ver 50 mil homens olhando para você. Larga essa coisa. Você vai ser a rainha dos homens. E quando terminar, um dos lados vai ganhar ou empatar. Você vai ter todos esses homens ao seu lado. Não fale nada, mulher não precisa falar, ria. Quando eles perguntarem, você torceu por qual lado? Ria, que você não sabe qual é o lado. E substitua aquela coisa de quem você, graças a Deus, está livre. Continuei o seminário, daqui a pouco veio a resposta, outra pergunta. Era de um homem. E ele perguntava, e se o homem for abandonado? Como é que ele deve fazer? Ele disse, vá a um jogo Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, e grite. Você vai ver no mínimo 20 mil mulheres olhando para você. É a lei da compensação. Mas nós ficamos tão magoados com aquilo, a ocorrência que nos dilacerou a alma, que não vemos 99 portas abertas esperando por nós. A verdadeira sabedoria consiste em, toda vez que uma porta se nos fechar, deixemos-la fechada e entremos pela primeira porta aberta que se nos depare. Na minha cidade natal, que é o tipo da cidade dos casos, havia uma tradição que mais tarde eu constatei que era generalizada, mas contava-se a respeito de determinado cavalheiro, que era um grande proprietário de uma rede de mercados. Não haviam supermercados. Eram aqueles mercados maravilhosos, de balança que o proprietário botava o dedo para ajudar o peso. Aquela coisa de antigamente. E o homem era próspero. Certo dia, levaram-no a um banco para firmar um contrato. E ele disse, mas eu não sei ler nem sei escrever. O que causou um espanto generalizado. E a uma só voz disseram, imagine, se você soubesse ler e escrever, o que não seria nesta terra? Seria o proprietário da cidade. Ele disse, não. Se eu soubesse ler e escrever, eu seria o sineiro da matriz, para bater o sino. Foi uma resposta ilógica, porque logo interrogaram-no, mas não entendemos, pois eu vou contar. Eu, quando garoto, rapazinho, eu ajudava o sacerdote fulano de tal, que era idoso. Eu tocava o ângelus, tocava o finados. Quando a missa ia começar, eu era o sineiro.
Eu sabia todos os toques e repiques. E ali eu tinha minha vida normal, eu era analfabeto, mas era um bom sineiro. Quando morre o venerando sacerdote, e veio um padre bossa nova. E a primeira coisa que ele exigiu foi que eu aprendesse a ler e escrever. Como eu me recusei, ele me pôs para fora. Eu fiquei magoado e fui vender frutas no mercado, no carrinho de mão. Mas como eu prosperei, logo eu fiz uma quitanda, que deu certo. E então transformei em uma casa comercial, que deu certo. E agora eu tenho uma rede de mercados. Daí, graças a Deus, eu não sei ler e escrever. Senão eu estava até hoje tocando o sino da igreja. É paradoxal, mas tem sentido. Então, quando uma porta se nos fechar, não tenhamos saudade dela. Demos a volta por cima e vamos adiante. A vida é feita de experiências. Muitas vezes as experiências chamadas amargas são as mais preciosas da nossa existência. Eu constato em mim próprio. Tenho feito da minha vida o meu laboratório. Quantas coisas eu anelei e que não resultaram positivas para o meu próprio bem. Constato agora, porque eu vejo amigos contemporâneos que progrediram, que realizaram os seus sonhos e que hoje vivem amargurados. No período em que eu vivo, imensamente feliz. Então, Joana de Ângeles fala que o medo da morte é o desencadeador de outros medos. E elabora: o medo da velhice toma conta da maioria das criaturas humanas. Quase todos nós receamos envelhecer. Não é o fato de envelhecer em si, porque a velhice seria o período da amargura, das enfermidades, da fragilidade, mas seria essencialmente o momento que nos aproxima da morte. O que é um grande engano. Hoje morrem mais jovens do que velhos, graças a Deus. A população idosa é bem maior do que, relativamente, a população juvenil. Daí a problemática da previdência social no mundo. Porque a ciência prolongou a vida de maneira prodigiosa. Os gregos, aqueles da filosofia que tanto amamos, tinham uma vida de 30 anos para o homem, de 35 anos para a mulher. No começo do século XVIII, a vida masculina era de 35 anos, a vida feminina medial era de 40. Hoje, nos países subdesenvolvidos, palavra horrorosa, em desenvolvimento como o nosso, a vida do homem é de 65 anos medial, a da mulher de 70. Notem bem, eu estou com 78, então a morte esqueceu de mim. Igual aquele filme, Esqueceram de Mim. E eu fiquei contente, porque eu espero que seja uma amnésia total. E lembro-me de Chico Xavier, quando ele completou 85 anos. Um repórter perguntou-lhe: senhor Chico Xavier, é verdade que o senhor está para morrer? Ele disse: este povo tem uma pressa para que eu morra, mas eu não estou com pressa nenhuma. Aos 85 anos. Era como minha mãe. Aos 80 anos, quando eu fui abraçá-la, ela me disse, perguntando: pergunta a Joana de Ângeles se já está perto de eu morrer. Eu disse: mas mãe, ela não vai dizer. Pergunte. Ela era muito sutil. Pergunte. Eu disse: mas ela não vai dizer. Pergunte. E se ela não disser, você me responde: não disse. Eu perguntei. Minha irmã, mãe, está muito preocupada. Ela está com 80 anos, está perto de ela morrer. Joana disse: diga a Ana que fique tranquila. Respondeu. Eu disse: mãe, ela mandou dizer que eu só fique tranquila. Viu que ela me respondeu?
Nunca dê resposta pelos espíritos sem os ouvir. Deu-me aula de doutrina. Quando ela completou 85 anos, meu filho, pergunte a Joana se já está perto de eu morrer. Eu disse, mãe, perto não, já passou da hora de morrer. Pergunte. Mas por que a senhora quer saber? E ela me veio com a lógica. Porque, meu filho, eu quero me preparar. Mas, mãe, a senhora tem 85 anos, ainda não está preparada? Não, senhor. Porque se eu me preparar e ficar pronta, Deus dirá, já que a velha está pronta, venha. Então eu vou guardar umas roupinhas para a última hora. Eu então perguntei a Joana de Ângeles, minha irmã, minha mãe está preocupada e deseja saber se está perto de ela retornar. Joana sorriu e disse, diga que ela pode colocar as últimas pecinhas na mala. Eu disse, mãe, ela disse que é para terminar a mala. Viu? Agora eu vou tranquilizar, porque vou colocar as últimas pecinhas. Assim, Chico, 86 anos, quando cumpriu, desencarnou. Muito bem. E nós temos a ideia de que os idosos vão desencarnar. Inconscientemente temos medo da velhice. Em verdade, desencarna o ser em formação no aborto espontâneo, o recém-nascido, a criança, o adolescente, o adulto. Mas é o nosso atavismo de preservação da vida física. Deveremos examinar que é um processo natural, o envelhecimento, e que deveremos receber com alegria. É fascinante poder envelhecer. Eu tenho um amigo um pouquinho mais idoso do que eu, que ele gosta de ser velho, mas gostaria mais de ser jovem. E naturalmente, ele pegou um mecanismo de vingança. Quando alguém diz assim, mas o senhor está velho, não é? Ele diz, pois é, quem não morrer fica velho. Agora você, eu não sei se vai chegar até aqui. É a vingança do velho. Mas é fascinante ver. Só chegamos à velhice porque não desencarnamos. Aleluia, portanto, louvado seja Deus. Mas Marco Túlio Cícero, o notável filósofo latino, dizia que envelhecer é um momento de grande felicidade. Porque se a velhice traz achaques, a juventude também. Quantos jovens na paralisia, quantos atletas que consumiram as energias e foram vítimas de um acidente que os paralisaram. Quanta criança que nasce assinalada por deformidades. Quantos adultos vitimados pelas impossibilidades. Porque essa visão, dizia Cícero, portanto há quase 2000 anos, porque esta visão de que o idoso, que é muito mais bonito do que o velho, né, o idoso. Por que o idoso deve ser estigmatizado? É que o idoso estigmatiza-se. Ele, como diminuir as forças, já não faz o que gostaria de fazer, mas ele já fez. É fascinante olhar para trás e ver o trecho de estrada que percorreu e louvar já ter feito. Então, dizia Cícero, não lamente o que deixou de fazer, agradeça pelo que fez. Então na velhice é como uma pessoa diz assim, eu podia ter namorado mais, eu podia ter jogado mais futebol. Não podia. Se não namorou e não jogou, é porque não pôde. Porque houve outros valores. Os valores humanos não se resumem nesta e naquela opção. Há um esquema imenso, um elenco de opções que nós escolhemos. Eu não sei nadar, não tenho nenhuma inveja de quem nada. Eu não sei montar em bicicleta, que é uma vergonha. Mas o que fazer? Uma vez eu fui montar, eu achei tão alto que eu digo, meu Deus, se eu cair daqui desse edifício, eu vou me arrebentar. Não sei dirigir automóvel, mas eu tenho 80 filhos que dirigem para mim. Toda vez que eu ia tentar, eu dizia, não tio, o senhor não vai aprender de jeito nenhum. Colocaram-me o recalque. Certo dia, eu vi Raul Teixeira, meu amigo e meu irmão, dirigindo o carro. Eu fiquei com tanta inveja, digo, Raul,
Você dirige carro? Ele disse assim, e qual é o fenômeno? Eu disse, mas Raul, você dirige. Você entra numa garagem, naquele buraquinho, sem bater no gadinho. Ele disse, entro. Eu fui orando, dirigia. Mas aí eu notei que eu dirijo outras coisas que outros não dirigem. Ai, que compensação. Eu dirijo minha vida sem ouvir a ninguém. Graças a Deus. Sento-me no automóvel existencial e dirijo-a. Fura um pneu aqui, eu substituo. Dá-lhe uma batida no pararama, eu troco. Só não quero que o motor pare. Porque se parar, acabou a vida. Essa tese é da grande estrela cinematográfica Katharine Hepburn. Ela diz que a vida é como um carro. Quando ela era uma star, estava começando a carreira de atriz, ela ganhou 4 Oscars. Foi a única estrela que ganhou tanto prêmio da academia. Ela disse, meu sonho era comprar um carro. E comprou. Ela andava com uma flanela, saltava do carro, dava uma limpadinha aqui, ali, acolá. Eu acho que muita gente faz mais ou menos assim. Dá uma limpadinha e toda hora. Mas depois de 3 meses já estava acostumada com o carro. E um dia ela bateu o paralama. Substituiu por um paralama novo. Não tinha lanternagem naquele tempo. Ela substituiu. Outra vez alguém bateu atrás. Ela substituiu a peça. Mais adiante, o carburador, na época do carburador, começou a vazar. Ela trocou o carburador. Mas de repente a máquina deu um problema e ela teve que trocar de carro. Então ela disse, o nosso corpo é como um carro. Quando a gente é jovem, faz cultura física, faz isso, faz aquilo, toda hora está no espelho, olhando para lá, para cá. Mas depois chega a idade da razão, a pessoa já se olha menos no espelho, vai cuidando, tem aqui um problema, substitui. Na hora que a bomba cardíaca para, só outro corpo. Ela era adesa à tese da reencarnação. Então, envelhecer não deve ser motivo de espanto. A gente deve gostar de envelhecer. Claro que não era tão agradável. Não é quando a gente vai olhando aquele rostinho lindo, que vai ficando com os pezinhos de galinha, de pato, de elefante. Então vai mudando. A mim é curioso. Eu tenho amigos que chegam, tem uns que são gentis, mas Divaldo, você não mudou nada. Eu tenho fotografias antigas e olho. Também não tenho saudade. Eu acho que naquela época a gente tinha uma beleza muito antipática, muito enjoada. Aquela belezinha de almanaque, tico-tico. Não, agora a beleza é diferente. Muito bem. Mas tem outros que são ainda mais gentis. Poxa, você está conservado e formal. Como eles são amáveis. E eu digo, não tanto. E de vez em quando eu dou uma olhada. E uns me dizem, mas você não envelhece. Eu olho meus amigos e acho aquelas múmias egípcias. Essa é que é a desgraça. Sempre nós achamos que o outro está velho, acabado, esburacado, mas que a gente não. Mas o outro também acha. Há poucos dias um amigo me dizia, Divaldo, eu olho meus amigos e contemporâneos estão velhos, acabados, arqueados. E você veja como eu estou. Eu olhei. Estava velho, acabado, arqueado. Só que ele não sentia. E o Chico me disse uma vez, meu filho, a máquina está gasta, mas o espírito está jovem. Ô saída, eu preferia a máquina jovem e o espírito velho. Mas como não tem jeito, amar a velhice. Mas amar a velhice. De vez em quando eles dão uma melhorada aqui, dão uma melhorada acolá. A ciência veio nos ajudar, a tecnologia, a cosmetologia. Olha que nome. Então isso é um equipamento para nós. Eu me lembro que eu estava certa feita em Uberaba, faz muitos anos, digamos 30 anos. E fui cortar o cabelo para Chico me achar bonito, né? Porque eu me embelezava para que ele me olhasse e risse, bastava rir. E então quando eu estava cortando o cabelo, o cabeleireiro que já me conhecia disse assim, seu Divaldo, seu cabelo está tão bonito, prateado. Eu disse, para você. Para mim ele está horrível. Aquelas manchinhas ali, aquelas manchinhas acolá. Ele então me disse assim, tem agora o shampoo cinza. A gente passa, dá um tom impressionante. E tem a vantagem, se não quiser, lava a cabeça na hora aqui do tal do shampoo. O senhor quer experimentar?
E eu digo, meu Deus, o que é que os espíritas vão dizer? Porque os irmãos são ótimos, são assim misericordiosos, complacentes, e sempre veem. Eu disse, mas eu vou fazer para mim, não é? Mandei brasa, eu disse, pode botar o shampoo. Fechei os olhos. Você me deu sinal, quando acabar, né? Para não ficar com aquela cabeça, com aquele guarda-chuva tingido de tintol. Era uma coisa horrível a pintura antiga. Ficava aquele tom que não tinha tom. Então ele pintou tal. Pintou não, passou shampoo. Ele passou shampoo e disse, pode olhar. Quando eu olhei, era um pavão. Aquele tom. Eu não sabia se era cinza, se era verde, se era roxo. Ele disse, mas o senhor está ótimo. Eu não achei não, aqui para nós. Mas ele disse com tanto entusiasmo, está ótimo. Ele disse, vamos ver aqui Uberaba. E fui à noite. Fui à noite para a reunião. Quando o Chico me viu, fez, uai, meu filho, o que é que aconteceu? Eu pensei que era depreciativo. Eu disse, Chico, tá ruim? Não! Você rejuvenesceu 10 anos, o que foi? Eu disse, shampoo. E o Chico falou, uai, qual é o nome? Eu disse, vou perguntar. Mas eu gostei tanto do tal shampoo cinza. E melhor, é que eu descobri que eu só podia ficar bonitinho se não chovesse. Porque se chovesse, batia em cima. E o fenômeno da decomposição química dava-se. Então eu estava num lugar muito animado, olhava para o céu e corria para preservar a beleza. Noutra vez, quando eu cheguei, o cabeleireiro disse assim, seu Divaldo, apareceu um agora que nem raio, trovão e tempestade tira. Eu disse, e não fica feio não? Ah, experimente. Ele aí colocou e eu tive até pressão alta, de expectativa. Daí, quando ele disse, abra os olhos, que eu olhei, eu não sabia quem era que eu estava olhando. Tinha algo de mim, a testa, os olhos, mas o guarda-chuva era algo estranho. Eu disse, se eu não quiser, ele disse, agora é tarde. Tem que esperar passar o tempo. Bom, não tinha jeito. Eu fiz de conta que estava tudo bem. E quando eu cheguei à Casa Espírita da Prece, fui almoçar. Quando eu fui entrando, o Chico, Divaldo, meu filho. Eu perguntei assim, gostou? Ele disse, é permanente ou é transitório? Permanente. Louvado seja Deus. Fui aprovado, o que é que eu ia fazer? Daí por diante, meus amigos, que beleza é ser idoso. Tem dias que eu me olho no espelho, aquela coisa, despedido do mundo, depressiva, acabada, aqueles borrões aqui, acolá, eu digo, um momentinho. Agora, já um americano, 5 minutos. Não é tintura, é claro, é shampoo. Então a pessoa coloca o shampoo, passa, saculeja, lava. Entro no banheiro com 70 anos, saio com 38. Então a autoestima, eu olho. E aí um amigo me disse, Divaldo, você tinge o cabelo? Eu digo, eu ponho shampoo. Ah, é? E um outro, a humanidade é tão engraçada. Um outro que é muito astuto e pensa que eu sou muito idiota. Sou só meio idiota. Mas Divaldo, por que que seu cabelo não embranquece? Ele queria saber. Eu disse, meu filho, por causa da mediunidade. Então, os fluidos que saem, os fluidos que entram. Ele disse, é. Eu disse, é a mediunidade. É só você desenvolver bem. Comprar uma caixinha de $5. Dose única. Eu digo, Ele diz, e você acha? Eu digo, eu não acho nada. O que eu acho para mim, eu faço. Agora você que acha. Mas que bom. Porque o bom é como o indivíduo se sente. Não como os indivíduos pensam.
Meu Deus, não ficou nada bem. Pois é, a pessoa acha que não ficou, mas eu acho que ficou ótimo. Não peço dinheiro para comprar, é da minha regalada aposentadoria, porque eu sou aposentado do INSS. Então me permite esta folga mensal. Quero dizer que o medo da velhice não se justifica. Então deveremos envelhecer com dignidade, colocar o cabelo no tom que fique melhor, dar uma ajeitada de vez em quando no rosto. Quando o rosto estivesse muito caído, bata, faça a circulação do sangue e diga: muito obrigado, meu Deus, eu cheguei até aqui. Que fascinante. E espero chegar até ali. Paz no coração. Viver com alegria. Viva em paz. Elimine os conflitos. Elimine os tormentos desnecessários. Entre pelas portas abençoadas que se lhe abrem. Então o medo da velhice não justifica. Mesmo quem é artista, quem vende a imagem, é tão bonita uma imagem bem própria do seu período de energia, desempenhando este ou aquele papel. Há papéis para todos os níveis. É ridículo como uma pessoa de 70 se veste à semelhança de uma adolescente. Aquela mulher de 70 anos, que é a idade ideal para casar, vestida de adolescente de microsaia. Que coisa ridícula. Coitadinha, com as bandeirolas nas pernas. Nada. O que puder ocultar, oculte, pelo amor de Deus. Deixe a imaginação sonhar. O homem de 70 anos, quando era mais jovem, o homem só usava roupas escuras. Parecia que era uma época fúnebre. Roupa de casimira, azul marinho, negra, marrom, aquela coisa horrorosa. Hoje, graças à indústria têxtil, a gente rejuvenesce. Você coloca uma cor mais clara, fica 10 anos mais jovem. Olha, isso não estava no seminário, viu? Eu estou fazendo a caridade de dar uma contribuição. Você veste uma roupa pesada, fica 10 anos mais velho. Se a listra é na vertical, emagrece 5 quilos. Se é na horizontal, engorda 10. Veja como ajuda. Então a gente pode melhorar a própria imagem, ter a alegria, estar de bem consigo mesmo, fazer-se motivo de felicidade pessoal, porque quem não está de bem consigo é muito ruim para com os outros. Então o medo da velhice é colocado à margem, porque ela virá, é um fenômeno biológico e só vem porque a pessoa não morreu. Então louvado seja Deus. O outro medo é o medo da doença, porque a doença é associada à morte. Quanta gente morre de parada cardíaca? Quanta gente morre de bala perdida? Eu fico impressionado com as balas perdidas. Elas são dirigidas por obsessores, porque não é possível. Dá um tiro lá, atravessa o vidro, atravessa a porta e mata a pessoa deitada de costas. Se a gente for dar um tiro para cá, a bala vai para lá. E a bala perdida, ela é teledirecionada. Eu estava no Rio de Janeiro, em agosto, quando li no jornal algo tragicômico. Trágico, mas que eu não pude deixar de rir. Estavam velando o cadáver de uma senhora, quando a bala perdida veio e matou de novo. A mulher super morta, e a bala atingiu o coração. Eu disse, meu Deus, mas ela tinha que morrer de qualquer jeito. Então, o fato de estar doente não implica necessariamente estar a caminho da morte. Porque o doente refaz-se. E muitas vezes o saudável é vítima de circunstâncias aziagas e morre. É vítima de um acidente. Os acidentes no Brasil mataram, no ano 2002, 27 mil pessoas. Mais do que a guerra na Colômbia durante 10 anos. Nós aqui morremos de acidentes com a maior facilidade. Então, quando vem a doença, algo está nos chamando a atenção para a nossa conduta. Teremos primeiro que perguntar: o que é que a doença está querendo me dizer? Que lição
A doença está querendo dar-me. É necessário termos a psicobiologia. Haverá alguma coisa no meu quadro mental, psicológico, emocional e espiritual chamando minha atenção para algo que precisa de revisão. Quando eu tive um problema cardíaco faz 16 anos e não me passava angina pectoris, não passava. Um dia Joana de Anjos me disse: meu filho, você não nota que a doença está te chamando a atenção para algumas coisas que precisam de correção? Eu disse: mas minha irmã, como é que eu vou saber? Vá ao espelho, faça a terapia do espelho, fique defronte do espelho e pergunte ao seu inconsciente o que é que não está certo em você. Ele vai lhe dizer, mas feche a porta para ninguém lhe ver parado no espelho. Então eu fui, tranquei a porta do banheiro e fiquei no espelho. Ela me disse: pergunte ao inconsciente. E eu, inconsciente, por que é que essa dor não me passa? Inconsciente, por que é que essa dor não me passa? E fui indo, fui relaxando. E um dia eu tive um verdadeiro insight. Veio uma resposta. Porque você ficou muito magoado com um acontecimento há 30 anos ocorrido. Eu disse: mas como? O ressentimento aparece agora como transtorno da máquina física. E eu lembrei-me que há anos, quando me aconteceu algo muito desagradável, eu disse: meu Deus, só eu morrendo. Não desejava suicidar-me. Mas se eu sair do palco, os outros atores esquecem-se de mim. Eu devo estar fazendo sombra. Desejei que o Senhor me tirasse do cenário. E isso eu imprimi no inconsciente profundo. O inconsciente estava atendendo o meu desejo daquela época. Estava me matando. Só que agora eu não tinha mais ressentimento e tampouco queria morrer. Eu dizia assim: meu Deus, eu quero ficar no cenário. Podem os outros atores irem todos para o reino dos céus. Eu quero continuar. Então eu comecei a trabalhar e percebi que no âmago havia ainda algumas gotas de ressentimento. Não desejo de vingança, mas dor. Eu achava-me injustiçado. Aí eu conscientizei-me. A consciência me disse: só me acontece aquilo que é de melhor para o meu progresso. Então, não tenho razão para ficar triste. Graças a esse acontecimento, eu cresci noutra direção. Eu adquiri asas. Então eu fiquei alegre porque aquilo me aconteceu. 3 dias depois, a angina desapareceu. Eu não me dei conta. De repente, numa palestra, porque eu ia fazer a palestra, sentia a dor, então eu tinha um esgar. Eu sorria para disfarçar. De repente eu fiz algo. Isso é angina. Cadê? Desapareceu. Era um fenômeno psicológico produzindo uma reação fisiológica. Na hora que eu adquiri a paz profunda, veio a paz externa do organismo. Eu fiquei jubiloso. E Joana de Anjos me disse: agora pergunte. O que é que a doença quis lhe dizer? Que mensagem ela quis lhe dar? Porque na minha família não tinha ninguém cardíaco. Como eu pude ter uma parada cardíaca, morte aparente? Então eu perguntei, voltei ao espelho, me olhei e descobri que eu não me amava. Eu falava muito do amor, amava muito, pensava, mas não tinha um alto amor. Essa ternura por mim mesmo era rígido, não me permitia determinadas ocorrências, era muito austero, era muito duro para comigo mesmo, herança de encarnações religiosas. Então eu fiquei me olhando e disse assim: mas por que eu exijo tanto de mim? Eu também sou gente. E aí eu ouvi uma voz dizer-me: aprende a perdoar-te, para que aprendas a perdoar o teu próximo. Tu tens o direito de errar. Quando errares, não te detenhas lamentando. Vai adiante. Ninguém atinge o pináculo sem passar pela baixada. Aí eu fui descobrindo outros valores. Então comecei a me envolver em ternura, a descobrir coisas boas que não me havia dado conta.
nós invariavelmente descobrimos aquilo que é pernicioso. Eu descobri que era fácil de me amar. Eu digo, é tão fácil de me amar, eu sou tão alegre. Pois eu vou ser mais alegre. Meu Deus, aí eu olhei para o rosto, que a gente não olha. A gente olha para a testa, para determinados ângulos, mas não olha para o rosto. Nem os pintores, quando eles vão fazer autorretratos, eles se olham no espelho, porque não conhecem o próprio rosto. Embora memorizem o rosto dos modelos, não memorizam o próprio, porque não se olham. Invariavelmente nós não gostamos do nosso rosto. Olha que nariz, olha que boca, olha que orelha. Mas é que a gente tem, o que vai fazer? Ele diz, ai que narizinho, olha que bocarra, que gracinha. E a gente vai olhando, acostuma e passa a querer bem a imagem. E dizer, eu espero que a imagem corresponda ao conteúdo. Eu hei de projetar o que sou por dentro. Eu vou me desarmar, porque nós vivemos meio armados. Quer apresentar alguém? Pois não. Mudamos de postura para impressionar. Pois não, muito prazer. É a imagem. Se nos apresenta alguém, olá, que bom que você veio. Então a pessoa já nos conhece como somos. E vamos melhorando. E eu perguntava, o que você quis me dizer? E um dia, aquilo rompeu em catadupa. Tu te achavas muito forte, mas tu és barro, os pés de barro, a estátua. Quanto mais peso tiver, mais frágil é o pé. Então tomba e arrebentas. Eu me dei conta, como eu gozava muito de saúde, que era quase um privilégio que a divindade me havia otorgado. Mas agora que eu era tão fragilizado, eu esperava desencarnar depois de uma palestra. Terminar a palestra sem pedir a Deus. Na hora que terminar, lá nos bastidores, que eu morra para o povo não se assustar. E diga a meus amigos, não diga a ninguém. Com toda a dignidade, não, ele teve um mal-estar. Leva, enterra, acabou-se o negócio. Agora crema e acabou-se. Muito bem. Aí eu aprendi que eu não era tão forte como eu supunha, o que me fez muito bem. Eu passei a valorizar os meus amigos, os que são gentis comigo, porque eu era muito autossuficiente. Como não sou casado, como vivo a sós, eu preencho as minhas necessidades, tomo conta de mim. Me resguardo, me programo, me arrumo. A minha vida é programada por mim, é cuidada por mim. Não tenho quem faça nada nesse sentido doméstico. Tem os funcionários da instituição onde eu moro, mas eu cuido da minha vida. Então agora, quando alguém é gentil, como eu valorizo? Porque normalmente eu achava que não era necessário. A pessoa ia me ajudar a pegar a mala, pegar a pata. Não, muito obrigado. Porque eu digo, na hora que eu estiver sozinho, eu quero estar treinado. No fundo era presunção. Agora se a pessoa diz assim, Divaldo, eu posso lhe ajudar? Olha, a mala vai lhe arrancar o braço, mas querendo pode. Porque eu carrego a mala rindo para dar a impressão que está leve. E quando eu vou pegar, vai... tem um cadáver dentro, eu digo, não, são gêmeos. E então, muito bem. É tão maravilhoso sermos interdependentes, porque o somos, sem nos darmos conta. Aí eu descobri essa angulação maravilhosa. Viver no mundo como pessoas do mundo, ser feliz, mas não me permitir as licenças que o mundo permite aos seus adoradores. Quando eu estava ótimo, Joana diz, falta a terceira etapa. Pergunta o que deves fazer da tua vida de agora por diante, que já estás mais experiente. Corri ao espelho. Não era a imagem, espelho meu, não era. Ele disse assim, o que você acha que eu devo fazer? O que você acha? E aí eu fui descobrindo, como se viesse de um abismo do aparelho digestivo, não do cérebro. Foi me ressumando aquela sensação, o que é que eu tenho que fazer da minha vida? Amar, gostar. Mas gostar realmente, não gostar formalmente, na fila, olá, e sair dali como um profissional. Não, gostar da pessoa, interessar-me, gostar da natureza, gostar dos animais. Comecei a conversar com as árvores da mansão do caminho. Há uma jaqueira imensa. Então eu digo assim, mas minha filha, você está enorme e inútil. Cuidado com a parábola da figueira que não produziu. Então a jaqueira sorri, porque ela derrama uma resina perfumada. Está sorrindo para mim. Do outro lado tem uma mangueira. Eu fico embaixo da sua copa e digo, olha, janeiro vem aí.
Cuidado, não deixe que as chuvas torrenciais de dezembro derrubem-lhe as flores, os primeiros frutos, porque janeiro e fevereiro nós vamos precisar de você. Comecei a descobrir beleza em a natureza, falar as flores. A Mansão do Caminho tem muitos animais, é quase uma reserva de animais, saguis, tatus e outros quase em extinção, estão dentro dos nossos muros. Os saguis vêm comer na nossa mão, então lhe colocamos migalhas, os peixes ali, a vida adquiriu um encanto. E eu digo assim, eu já estou viajando, já estou indo, quero levar as melhores imagens. De vez em quando saio caminhando por toda a instituição, que é muito grande, pelo mato, pelas construções. E eles, mas de volta, Zé, que eu digo, estou me despedindo. Quando a irmã morte chegar, eu quero levar essas lembranças, quero levar a lembrança de vocês felizes. E então, isso me fez um grande bem. E eu me esqueci da idade que tenho. Eu falei nesse tanto 78, mas eu acho que é 58. Então, perdi a idade. A idade é o estado emocional. Daí a doença não significa necessariamente que a gente vai morrer. Não deve ter medo da doença. O terceiro medo é o medo da pobreza, que está associado inconscientemente ao medo de, sendo pobre, ficando doente, não ter que comprar o remédio e aí morrer. É o medo da morte. Notem os mecanismos do nosso inconsciente. E então diz Joana de Ângeles com muita propriedade, a doença é uma mensageira da saúde. Se ela não houvesse, que maneira teríamos de avaliar a saúde? Então, quando a doença chegar, receba com alegria. Se estiver em um período de repouso, por um problema que o impossibilite de movimentar-se, seja feliz. Aproveite para pensar. Temos tão pouco tempo para pensar. Nossa vida agitada, tumultuada. Quando vamos pensar? Aproveite a doença. É um período maravilhoso. Ah, mas eu sou pobre, estou com dificuldades. Abençoe a pobreza. A pobreza pode enriquecê-lo de muitos dons. Eu nasci num lar muito modesto e recordo-me que alguns sonhos da minha vida infantil era comer bolacha, não a bolacha Maria, a crocante. Ai, quando eu vi os ricos comendo bolacha crocante, com manteiga, com café e leite. Lá em casa nós tomávamos café de fedegoso. É uma semente amarga e negra. É um café. Aí botava açúcar, só que não era café. Era a semente que a gente colhia no quintal. Eu achava que um dia, quando eu fosse rico, eu ia me sentar num bar e mandar descer um café com leite e aquela bolacha crocante com manteiga. Quando eu recebi o primeiro salário, então eu fui atender a minha infância. Sentei, me cruzei a perna, fiquei assim aquela pessoa importante, naqueles bares horríveis de antigamente. E então eu pedi o café com leite. Ser servido por um garçom. Só que o garçom estava mais acabado do que eu, mas era um garçom. E a bolacha, eu disse, passe bem manteiga. E eu vi como bem manteiga ficava horrível. Na segunda experiência eu disse, suavemente amanteigada. E vi que não senti o gosto. Sem manteiga. E aí eu achei aquilo tão me furando a gengiva. Sem bolacha. E então, quando eu fiquei rico, com a minha aposentadoria, eu vi quanto Deus é injusto. Quando a gente é pobre, então tem vontade de comer tantas delícias. Mortadela, olha que coisa chique. Naquele tempo vinha da Itália aquelas mortadelas, era tão elegante na minha terra. Um sanduíche de mortadela, era tão raffinê. Quando eu pude, eu comprei. Mas, ô decepção, acho que a mortadela, quando chegou em Feira de Santana, já estava meio morta. Já estava com problema. Fiquei doente da mortadela. Nunca mais eu olhei nem para a morta, nem para ela. Nunca mais na minha vida. Pois muito bem. Hoje, que eu poderia, não devo. Não é injusto, porque engorda.
Então eu estabeleci um compromisso com Deus. Quando eu desencarnar, o Senhor vai me receber, porque eu vou ajudá-lo a corrigir os erros da criação. Ele me disse que sim. O meu primeiro item vai ser este: comer não engordará. Só quem se alimente de caviar e de uísque. Mas pão engordar, massa, isso é falta de caridade. Foi uma coisa mal feita. Segundo item: envelhecer sim, até os 30 anos. Depois, por dentro. Para que esse negócio por fora, essa exibição? E vai evoluindo. Terceiro item: pobreza, com bastante dinheiro para manter a dignidade. Eu não sei se ele vai me atender, mas eu já elaborei. Quero dizer que esse item da doença não nos deve afligir, porque vai ser a doença uma benfeitora de nossa vida. Somente valorizaremos a dor alheia quando passarmos por ela. Quando alguém tem uma dor que grita, nós dizemos: que exagero, não pode doer tanto assim. Experimente uma pedra que se desloca dos rins, atravessando o canal uretral, para ver. Uma dor de ouvido, uma dor de canal dentário, de nervo. Então, depois que a gente tem, a gente passa a ter parâmetro, a ter dimensão. Daí, o medo da doença, da pobreza, porque não tem dinheiro para o remédio na doença e advém a morte, é injustificado. Vem agora o outro medo, a perda de uma pessoa querida. Já notaram que nós colocamos sempre o verbo perder, como se pessoa fosse coisa. Olha, eu perdi meu filho. Quando alguém me diz: ah, Divaldo, eu perdi meu marido, eu pergunto: aonde? Não, ele morreu. Ah, então ele morreu. A gente não perdeu, mas é um eufemismo. Perdi minha mãe, perdi meu marido. A gente perde chapéu, perde bolsa, perde carteira. Gente morre, desencarna, falece. Então a gente tem medo que isso aconteça conosco. Vai acontecer. Principalmente quem tem uma família numerosa. Chegará o momento de que o próximo mais próximo é aquele que está perto de nós. Porque quando morre alguém de nossa família, já vem o sinal de que nós seremos o próximo. Não necessariamente. Eu sou o 13º filho. Já desencarnaram 11. Estão minha irmã e eu. Ela está muito enferma e eu estou sobrevivendo, graças a Deus. Toda vez que termina um dia, diga assim: ai meu Deus, sobrevivi, obrigado, amanhã cedo eu quero estar aqui. Quando eu abro os olhos, digo: muito obrigado, cheguei, sobrevivi à noite. Tem tanta gente que desencarna dormindo. Aconteceu com uma amiga minha, no tempo que eu usava um luto. Era uma senhora muito bonita, muito elegante, e apareceu-me de luto. Eu perguntei: mas o que é isso? Quem morreu? Meu marido. Mas como? Eu estive com ele uma semana, estava saudável. Foi, Divaldo. Olha, ele foi se deitar, dormiu, morreu, e quando acordou estava morto. Então a morte acontece. Um ser querido, que nós vivemos a experiência da morte. Não mascaremos a morte, vivamos a experiência. Choremos, sofremos. Quando vierem esses consoladores, não chore, digamos, porque não é seu parente, eu vou chorar o meu. E chore, seu parente. É muito fácil dar esses conselhos de loteria, conselhos feitos. Oh, não chore para não perturbar o morto. Chore, ele que se perturba. Porque se eu desencarnar e ninguém chorar, eu digo: nossa, estavam loucos para eu morrer logo. Então eu quero que chore e diga assim: coitado de Divaldo, e ótimo. Maravilha. Agora chore com dignidade, não blasfeme, não desespere. Mas a saudade, se a pessoa foi amada, é inevitável e nunca mais será preenchida a ausência. Já dizia Freud: a dor mais doída é a da perda de um ser querido. Ele usava o verbo perder. É a da perda. Então nós temos o medo. E por fim, nós vamos ter o medo da nossa própria morte, que poderemos trabalhar vivendo intensamente. Na hora que ela chegar, é maravilhoso. Ela chegou,
Se nos dá aviso prévio, melhor. Se chega de surpresa e nós temos tempo de pensar, digamos, tenha calma, minha senhora, que negócio é esse? Vamos devagarzinho. Mas vemos, sem apegos à retaguarda, sem frustrações pelo futuro. Como é que nós poderemos fazer? Faça tudo hoje como se fosse morrer amanhã. Não postergue um dia. Um dia eu vou ler o livro do Espírito, leia hoje de noite. Porque se morrer amanhã já leva um pouquinho. Porque mais tarde eu vou fazer o bem. Faça agora, quando sair daqui. Por que postergar? Então a grande mensagem de viver em paz é a paz de viver bem cada momento da sua vida. Cada momento que se apresente, viva-o intensamente. Se é a hora da dor, viva a dor, para quando ela passar, não ter traumas e resíduos. Se é o momento da alegria, viva-o, para quando passar, não ficar amargurando, eu deveria ter vivido melhor. Se ama alguém, diga-o. Fale aí baixinho, eu te amo. Diga-o, porque vai chegar um momento que gostariam de dizer e os lábios estão hirtos. Um grande número me procura. A pessoa queria dizer uma coisa, eu não sei o que é. Agora é tarde. As leis divinas não permitem que venham dizer o que deveriam ter dito. Não disseram porque não quiseram. Nunca nos arrependamos por ter amado. E por dizermos, eu te amo. Não é necessário que o outro diga, eu também, que às vezes é mentira. Eu te amo. Que bom, muito obrigado. Então nasce o elan, um sentimento de cooperação. Diga, peça desculpas mais vezes. Não foi intencional. Desculpe-me. No relacionamento, quantos filhos devem pedir perdão hoje a seus pais? E quantos pais devem pedir desculpa a seus filhos hoje por não os haver amado quanto deveria? Porque um dia ocorrerá que um deles partiu e a pessoa vai ter agora a culpa, a amargura. Antes eu tivesse dito. Não tenhamos remorsos, portanto, vivamos intensamente. Eu gostaria de coroar essa proposta de viver em paz, tirando culpas, tirando medos, tirando ansiedades, com uma história real que aconteceu na cidade de Los Angeles. A mãe estava na unidade de terapia intensiva quando recebeu a palavra fatal do médico. Bill está morrendo, senhora. A leucemia perniciosa é irreversível. A transfusão de medula não fez o menor efeito. Transfusão de plasma e de sangue são inócuas. Ele está morrendo. A ciência não pode fazer mais nada pelo seu filho. Ela olhou o filhinho pálido, adormecido, pela debilidade na cama. As lágrimas aljofraram-lhe os olhos. E ela disse, mas doutor, ele diz, infelizmente, nós somos médicos, não somos Deus. Nem a oração pode ajudá-lo. O câncer mata-lhe toda forma de vitalidade. E ele está morrendo. Quantos dias, doutor? Até sexta-feira. Era uma segunda-feira. Ela ficou muito abatida. Saiu, deu uma volta, e quando retornou, o filhinho de 6 anos estava com os olhos abertos. Olhou para ela e perguntou, está perto, mamãe? Não, meu filho. Mamãe está perto. Está, meu filho. Quantos dias? Meu filho. Só Deus é quem sabe. Mamãe, quantos dias? Até sexta, Bill. Mas Deus. Mamãe, que pena. Eu tanto queria ser bombeiro voluntário. O sonho da minha vida era apagar incêndios. Eu queria ser bombeiro, mamãe. E agora eu não vou poder mais. E 2 lágrimas longas. Ela olhou para o filho despedaçada. A nossa impotência diante da morte.
ocorreu-lhe uma ideia. Ela correu ao telefone e ligou para o Corpo de Bombeiros. Eu quero falar ao comandante. É ele, senhora. Ela narrou. Meu filho está morrendo de leucemia. O sonho da sua vida era ser bombeiro voluntário. Como ele nunca poderá sê-lo, o senhor poderia mandar um bombeiro uniformizado visitá-lo antes dele morrer? Posso, senhora. Mas eu posso fazer muito mais. O que é que o senhor pode fazer muito mais pelo meu filho? Eu posso torná-lo bombeiro voluntário. Eu sou o chefe do Corpo de Bombeiros. Na quarta-feira da próxima a 8 dias, eu estarei diplomando um grupo de bombeiros. E se a senhora me der as medidas do seu filho, do pé, do corpo e da cabeça, eu farei o uniforme dele, porque é aqui na corporação que nós fazemos. E na outra quarta-feira, a senhora, o jovem Bill, eu vestirei de bombeiro, ele irá erguer o pavilhão nacional, eu o nomearei bombeiro voluntário. Agora vá lá e diga-lhe que ele não pode morrer antes da quarta-feira vindoura, depois desta. Ordem do comandante. Ela desligou e correu. Ela estava esfogueada. E Bill perguntou: o que foi, mamãe? Eu telefonei ao Corpo de Bombeiros, meu filho. E o comandante mandou lhe dizer que você não pode morrer até a outra quarta-feira. E por que não? Porque ele vai tornar você bombeiro voluntário. Ele teve uma descarga de adrenalina, porque nosso organismo funciona do psíquico para o físico. E ficou corado. Disse: mamãe, é, Bill. E já com a fita métrica começou a medi-lo, a medir a cabeça. Vou mandar os dados para o comandante. Meu filho, espere até quarta-feira, 8 dias. E Bill melhorou. Na outra quarta-feira, a ambulância, o especialista, Bill deitado, recebendo plasma, a mãe dele, uma enfermeira especializada, chegaram ao Corpo de Bombeiros, saltaram, Bill foi numa cadeira de rodas, levavam o suporte do plasma que lhe era transfundido. Ele foi vestido de bombeiro, recebeu o cinto vermelho, o capacete, a machadeta, e foi empurrado até onde estavam uniformizados todos aqueles que iam receber o diploma. Então o comandante olhou para ele: bombeiro, ajudar-me a levantar o pavilhão nacional. A mãe e o médico foram levando Bill. Ele segurou a corda e o chefe levantou a bandeira dos Estados Unidos. E logo o hino nacional. Bill estava deslumbrado. Cantava aqui e ali. Ele jurou que daria a sua vida para salvar outras vidas. Quando irrompesse um incêndio, desabamento, quando alguém estivesse em perigo. Quando terminou, ele foi nomeado bombeiro voluntário da Força de Bombeiros de Los Angeles, na Califórnia. Quando a ambulância saindo, tocou um sinal que era alarme anunciando incêndio. O comandante ligou os computadores e teve uma ideia do grau do incêndio. E gritou: ei, bombeiro, o incêndio está lavrando. Não vai me ajudar a apagá-lo? O comandante olhou assustado, ou melhor, o médico. E o comandante: passemos ao meu carro o equipamento. Vamos, bombeiro. A mãe carregou Bill, desligaram o plasma por um pouco. O carro saiu com as sirenes abertas. Era um pequeno foco. Quando a mangueira foi aberta, o comandante: bombeiro, pegar aqui. Ele colocou a mão, viu apagar-se o incêndio, ficou rescaldo, foi levado de volta ao hospital. 2 dias depois estava morrendo. Então a mãe telefonou ao Corpo de Bombeiros: quero falar ao comandante. É ele, senhora. É o bombeiro Bill que está morrendo. Faltam-lhe poucos minutos, no máximo 1 hora. O senhor poderia mandar um colega dele despedir-se? Senhora,
eu posso fazer muito mais. O que é que o senhor pode fazer muito mais? Avise ao serviço social que nós vamos chegar aí com vários veículos com as sirenes abertas. Mas não é para apagar nenhum incêndio no hospital. Em que ala está o bombeiro Bio? Na UTI, terceiro piso, na ala esquerda, a primeira janela. Abra a janela, nós iremos entrar por ela. Ela avisou ao serviço social menos de 10 minutos. Aqueles alarmes perturbadores, o hospital inteiro fez silêncio. Sabia que os bombeiros vinham visitar o seu colega que estava morrendo. Uma escada mais giros bateu no peitoril da janela. E à frente, o comandante com o machado. Bombeiros atrás. 11. Entraram, fizeram o semicírculo. O comandante acercou-se da cama de Bio. Ele estava na agonia. O comandante falou-lhe: bombeiro, vá em paz. Eu libero você dos seus deveres. Diga ao chefe que nós ficaremos na terra para, em seu nome, salvar vidas. Você já cumpriu com o seu dever. Bombeiro Bio, eu libero. Vá em paz. Ele desenhou um sorriso. O corneteiro começou a tocar silêncio. A música do campo de batalha quando morre um herói. A mãe desceu as pálpebras de Bio. As sirenes silenciaram. O comandante saiu pela janela e os carros voltaram à guarnição em grande silêncio. Mas além, muito além, havia um alvoroço. O vitorioso bombeiro Bio estava chegando ao reino da paz. Todos nós podemos fazer muito mais. Quando alguém nos pedir algo, eu posso fazer mais. Há 2000 anos alguém disse: e se te pedirem a manta, dá também a capa. E se te pedirem marchar 1000 passos, vai 2000. Viver em paz é doar-se. Ouvide por momentos as suas queixas. Por alguns instantes, saia da autocomiseração e lembre que a seu lado alguém está precisando de uma côdea de misericórdia, um pedaço de pão, um copo com água fria, uma palavra gentil, um aperto de mão. Viva em paz. Não permita de forma alguma que os fatores dissolventes da existência perturbem a sua paz. Eu vos dou a minha paz, disse ele. Não a dou como o mundo oferece. Dou-a como somente eu posso dar. É aquela paz interna, da consciência tranquila, pelos atos retos, pelo pensamento correto. Haja o que houver, preserve a sua paz.